Disparado como o maior vencedor do futebol amazonense, o Nacional Futebol Clube de Manaus já venceu o Campeonato Estadual do Amazonas em 43 oportunidades, com destaque para o hexacampeonato de 1981, sendo a última taça de campeão conquistada há 10 anos atrás, justamente o tema do vídeo de hoje. E se você quiser saber todos os detalhes do título de campeão amazonense conquistado pelo Nacional em 2015, é de grande importância que você deixe seu like. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos amazônicos, porque Nacional tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1913, mais precisamente no dia 13 de janeiro, foi fundado o Nacional de Manaus, o Leão da Vila Municipal, que agrega a maior torcida do Amazonas entre os clubes locais e a terceira maior da região norte. O Nacional representou o Amazonas na elite do futebol brasileiro em 16 ocasiões, obtendo melhor colocação em 1975, quando terminou o Campeonato Brasileiro na 16ª colocação. Porém, a última disputa na Série A ocorreu em 1986. A última aparição do Nacional na Série B foi em 2001 e na Série C em 2007. E desde então busca o título estadual, ou pelo menos uma boa participação, necessária para conquistar vaga para disputar a Série D, para quem sabe voltar à Série C. O que é uma tremenda luta, haja vista a quantidade e o equilíbrio entre as equipes. O Nacional de Manaus tem duas destacadas participações na Copa do Brasil. A primeira em 1995, quando o Azulino eliminou o Cristal do Amapá, mas caiu na fase seguinte diante do Vasco da Gama, e a outra foi em 2013, quando eliminou os paraenses do Águia de Marabá, além de Coritiba e Ponte Preta, mas nas oitavas de finais, mais uma vez, teria o Vasco como uma pedra em seu caminho. O Campeonato Amazonense de 2015 foi disputado por 10 equipes, em turno e retorno, classificando as 4 melhores para as semifinais. Da capital Manaus, tivemos além do Nacional, o Fast Clube, o Rio Negro, o São Raimundo e o Manaus. Do interior, tivemos o Operário e o Princesa dos Solimões, ambos de Manacapuru. Da cidade de Borba, o Nacional Borbense. De Itacoatiara, o Penarol. E o Iranduba, do município homônimo. Aquele Nacional tinha no comando a lenda do futebol amazonense, o treinador Aderbal Lana, vindo do Fast Clube e que atualmente é o coordenador técnico do Amazonas. E atletas como o goleiro Rodrigo Ramos, vindo do Sampaio Corrêa do Maranhão e que encerrou em 2020 no Altos do Piauí. Os defensores Peter, vindo do Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e que encerrou em 2017 no próprio Nacional. Maurício Leal, vindo do paulista Grêmio Barueri e que atualmente veste a camisa do Porto Velho de Rondônia. Robinho, vindo do Sampaio Corrêa e que atualmente defende o também maranhense Tupã de São Luís. E André Luiz, vindo do Rio Negro de Manaus, mesmo clube no qual encerraria a carreira em 2018. Os meias Denis, vindo do Parauapebas do Pará e que encerrou em 2018 no Galícia da Bahia. Felipe Manuel, vindo do Santa Cruz do Rio Grande do Sul e que atualmente defende o Micho de Cuiabá. Bruno Potiguar, vindo do Campinense da Paraíba e que encerrou em 2017 no próprio Nacional. E Lídio, vindo do baiano Vitória da Conquista e que atualmente veste a camisa do também baiano Barcelona de Ilhéus. E os atacantes Charles, vindo do mineiro Mamoré de Patos de Minas e que atualmente defende o Brasília do Distrito Federal. E Júnior Paraíba, vindo da URT de Patos de Minas e que encerrou em 2021 no Monte Azul de São Paulo. A estreia do Nacional aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2015, no estádio da Colina contra o Rio Negro, e o Nacional venceu pelo placar de 3-0, gols de Vanderlei, vindo do Botafogo da Paraíba, e que encerrou em 2021 no Cearense Guarani de Sobral, aos 15 do primeiro tempo, Leonardo, vindo do Uberlândia, de Minas Gerais, e que encerrou em 2017 no Fast Clube de Manaus, aos 16, e Fininho, vindo do Isabelense do Pará, e que encerrou em 2019 no São Raimundo de Roraima, aos 37, ambos na etapa final. Em seguida, jogo no dia 2 de março, mais uma vez no estádio da Colina, contra o Operário de Manacapuru, e o time azulino venceu pelo placar de 3-2, gols de Jonas aos 18 e aos 23 minutos da etapa final a favor do Operário, enquanto que para o Nacional marcaram Vanderlei aos 40 do primeiro tempo e aos 24 do segundo, e Thiago Versosa, vindo do Rio Negro de Manaus, mesmo clube no qual encerrou a carreira em 2017,
aos 42 da segunda etapa. Dia 11, e jogo contra o São Raimundo no estádio da Colina, e o Nacional venceu pelo placar de 2-1. Gols de Ramon aos 24 do segundo tempo para o São Raimundo, e Fininho aos 31 do primeiro tempo, e Robinho aos 6 do segundo para o time nacionalino. Na sequência, jogo no dia 16, entre Nacional e Manaus, no estádio da Colina, e o Leão da Vila Municipal venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vanderlei aos 7 e Fininho aos 40, a favor do Nacional, e Eduardo Magrão aos 32, a favor do Manaus, todos ainda no primeiro tempo. O próximo oponente seria o Iranduba, no estádio Carlos Zammit, em Manaus, no dia 25, e o Nacional venceu pelo placar de 4-0. Gols de Lídio aos 18 no primeiro tempo, Vanderlei aos 44 no primeiro tempo e aos 34 do segundo, e Riantony, vindo do gaúcho Ipiranga de Erechim, e que encerrou no também gaúcho Bagé em 2020, aos 35 da etapa final. Pela sexta rodada, jogo no dia 28 no Carlos Zammit, em Manaus, contra o Nacional de Borba, e o Nacional da capital venceu pelo placar de 2-1. Gols de Vanderlei aos 16 do primeiro tempo e Leonardo aos 10 do segundo, a favor do Nacional de Manaus, e Jefferson aos 30 da etapa inicial, a favor do Nacional de Borba. Em seguida, jogo no dia 5 de abril contra o Fast Clube, no estádio da Colina, e o Nacional venceu pelo placar de 1-0. Gol de Riantony aos 8 do segundo tempo. Dia 8, e jogo no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, contra o Penarol, e mesmo fora de casa, o Nassa venceu pelo placar de 1-0. Gol de Maurício Leal aos 24 minutos da etapa final. Na sequência, jogo no dia 12, no estádio da Colina, contra o Princesa dos Solimões, e o Nacional venceu pelo placar de 1-0. Gol de Kelvin, vindo do Tiradentes de Fortaleza, e que encerrou em 2023 no Ipojuca de Pernambuco, aos 37 minutos do segundo tempo. O próximo oponente seria o Rio Negro, no dia 20, no estádio da Colina, e o time da Estrela Azul venceu pelo placar de 3-0. Gols de Charles aos 14, Jonathan Fumaça, vindo do Paranaense Rio Branco de Paranaguá, e que encerrou em 2019 na Anapolina de Goiás, aos 32, ambos no primeiro tempo, e Thiago Versosa, aos 32 minutos da etapa final. Pela 11ª rodada, jogo no dia 23, no estádio da Colina, em Manaus, contra o Operário de Manacapuru, e o Nacional venceu pelo placar de 4-0. Gols de Thiago Versosa, a 1 minuto, Fininho, aos 26, ambos no primeiro tempo, Charles, aos 22, e Jonathan Fumaça, aos 30, ambos no segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 30, no Carlos Zammit, em Manaus, contra o Iranduba, e o time nacionalino venceu pelo placar de 6-1. Gols de Kelvin aos 34 do primeiro tempo para o Iranduba, enquanto que para o Nacional marcaram Charles aos 18 e aos 22, ambos no primeiro tempo, Felipe Manuel aos 2 e aos 27, e Leonardo aos 22 e aos 36, esses 4 gols anotados na etapa final. Dia 13 de maio, e jogo contra o São Raimundo, no estádio da Colina, e o Nacional venceu por 3-0. Gols de Leonardo aos 39 do primeiro tempo e aos 39 do segundo, e Fininho aos 43, ainda na primeira etapa. Na sequência, jogo no dia 6, na Colina, contra o Manaus, e o time azulino venceu pelo placar de 5-1. Gols de Thiago Mariano aos 22 da etapa final, a favor do Manaus, enquanto que os gols nacionalinos foram marcados por Peter aos 39, Fininho aos 46, ambos no primeiro tempo, Charles aos 3 e aos 49 minutos do segundo tempo, e Thiago Versosa aos 44, também na etapa final. O próximo oponente seria o Penarol de Itacoatiara, no estádio da Colina, em Manaus, no dia 10, e o Nacional venceu por 4-0. Gols de Thiago Versosa aos 3 e aos 36 minutos do primeiro tempo, e Charles aos 34 do primeiro tempo e aos 44 minutos do segundo. Pela 16ª rodada, jogo no dia 16, na cidade de Borba, no estádio Jabortão, contra o Nacional de Borba, que venceu pelo placar de 3-2. Gols de Canhoto aos 38 do primeiro tempo e Jefferson aos 25 e aos 34, ambos na etapa final, para o Nacional de Borba, enquanto que para o Nacional de Manaus marcaram Charles aos 48 do primeiro tempo e Thiago Marim, vindo do Guarani de Campinas, e que encerrou em 2017 no Mineiro Nacional de Muriaé, aos 41 do segundo tempo. Em seguida, jogo contra o Fast Clube, no dia 21, na Colina, e o Fast Clube venceu pelo placar de 1-0. Gol de Charles aos 5 minutos da etapa inicial.
pela última rodada, jogo no dia 24, na Colina contra o Princesa dos Solimões, e o Nacional venceu pelo placar de 2-0. Gols de Lídio aos 7 do primeiro tempo e Júnior Paraíba aos 39 do segundo. O Nacional garantiu a classificação às semifinais ao terminar a primeira fase em primeiro lugar, com 48 pontos, seguido pelos também classificados Fast Clube, segundo com 40, Princesa dos Solimões, terceiro com 37 e Penarol de Itacoatiara, quarto com 33. Ficaram de fora o São Raimundo, quinto com 26, Manaus, sexto com 24, Nacional de Borba, sétimo com 22 e Iranduba, oitavo com 20. Foram rebaixados o Rio Negro, nono com 10 e o Operário de Manacapuru, o último com apenas 1 ponto. O adversário nas semifinais seria o Penarol e o primeiro jogo aconteceu no dia 31 de maio em Itacoatiara, no estádio Floro de Mendonça. E mesmo fora de casa, o Nacional venceu pelo placar de 2-0. Gols de Felipe Manuel aos 44 do primeiro tempo e Lídio aos 48 do segundo. A volta aconteceu no dia 6 de junho, na Arena da Amazônia, em Manaus. E o Penarol venceu o Nacional pelo placar de 3-2. Gols de Fininho aos 15 do primeiro tempo e Riantoni aos 19 do segundo para o Nacional. E Binho aos 40 do primeiro tempo e Tete aos 2 e aos 41, ambos no segundo tempo, a favor do Penarol de Itacoatiara. Resultado que mesmo assim pôs o Nacional nas finais. Quem também se classificou foi o Princesa de Manacapuru, que eliminou o Fast Clube após derrota no primeiro jogo por 1-0 e vitória por 2-0 na volta, ambos os jogos disputados no estádio da Colina, em Manaus. O primeiro jogo das finais entre Nacional e Princesa dos Solimões aconteceu no dia 13 de junho, na Arena da Amazônia, e o Nacional venceu o Princesa pelo placar de 1-0, gol de Maurício Leal aos 10 minutos do segundo tempo. A volta se deu no dia 20, novamente na Arena da Amazônia, e o Nacional venceu o Princesa dos Solimões pelo placar de 2-1. Gols de Júnior Paraíba aos 20 e Charles aos 46, ambos no segundo tempo a favor do Nacional. E Nando aos 44, também na etapa final, a favor do Princesa. Resultado que garantiu ao time nacionalino o seu 43º título de campeão amazonense. O Nacional foi campeão com Rodrigo Ramos no gol, Peter, Maurício Leal, Robinho e André Luiz na defesa, Denis, Felipe Manuel, Bruno Potiguar e Lídio no meio-campo, Charles e Júnior Paraíba no ataque. E você já sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!